Esta arma de fogo, calibre 32, seria usada em um assassinato na noite desta terça-feira. Mas no último momento, no último instante, a polícia impediu. O crime por si já impressiona, mas nos últimos meses estamos acompanhando depoimentos de jovens cada vez mais jovens que tratam da morte com muita naturalidade. Matar, para eles, se tornou uma atitude muito normal. A gente ia matar um camarada ali, que ele atirou em mim, aí nós ia matar ele. A missão hoje era matar essa pessoa. Era. Inimigo seu. É inimigo meu. Armamentos de grande poder de perfuração e de uso restrito das Forças Armadas e que exige muita técnica para manuseio. O material foi encontrado dentro de um carro em Redinha Nova e os 3 ocupantes terão que dar explicações à justiça. O carro era estacionado em frente a bancos e estabelecimentos comerciais por alguns minutos, como se os ocupantes quisessem observar a movimentação. E na primeira abordagem dos policiais, o carro saiu em disparada. Na noite desta terça-feira, 3 assaltantes surpreenderam as vítimas quando elas chegavam em casa, no bairro Boa Esperança, em Parnamirim. Entramos em casa com 2, um ficou no portão e lá dentro ele queria cofres, joias, dinheiro. Fica um sentimento de revolta, de impotência, de você estar na sua casa e se sentir invadido, de você trabalhar, de você ter o seu suor e alguém vir e se achar no direito de levar. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte, entrando no ar, mais um Patrulha da Cidade ao vivo para você hoje, quarta-feira, 28 de janeiro de 2015. Aí você pensa que de ontem para hoje tudo foi tranquilo em Natal e na região? Enganou-se. Bandidos armados realizaram um arrastão à casa do ex-deputado estadual Marciano Júnior na noite de ontem em Parnamirim. A filha e a esposa dele ficaram na mira de armas com 3 bandidos no ar. Foram poucos minutos, mas o suficiente para marcar a vida dessas 2 mulheres, mãe e filha. Na noite desta terça-feira, 3 assaltantes surpreenderam as vítimas quando elas chegavam em casa, no bairro Boa Esperança, em Parnamirim. Os criminosos chegaram agressivos e perguntando pelo cofre. Armados, deram início a um arrastão. Entramos em casa com 2, um ficou no portão e lá dentro ele queria cofres, joias, dinheiro. E assim, o que eu tinha, eu dei, ele levou o carro e levou o que tinha. A casa-alvo dos bandidos é do ex-deputado Marciano Júnior. A mulher que preferiu não aparecer é a esposa do ex-parlamentar. A garota, a filha dele. Em um dado momento do assalto, a vítima chegou a conversar com um dos criminosos para acalmá-lo. Eu nunca pensei em dizer a um ladrão, um bandido, que ele tivesse calma, que ele mantivesse a calma, que ele levasse isso ou levasse aquilo. Você disse isso para eles? Disse. Depois de recolher dinheiro e joias, os criminosos fugiram usando um dos carros da família. Um veículo tipo Kia Soul, de cor vermelha, de placas NOE 0476. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com o policiamento da cidade de Parnamirim, mas até o início da madrugada da quarta-feira, nem os bandidos, nem o carro tinham sido localizados. Para a vítima, o que fica é um sentimento muito comum para quem passa por uma experiência como esta. Fica um sentimento de revolta, de impotência, de você estar na sua casa e se sentir invadido, de você trabalhar, de você ter o seu suor e alguém vir e se achar no direito de levar, ainda de lhe proporcionar uma tamanha tristeza, um tamanho medo, né? Um trauma realmente muito grande. Um trauma que vai ficar para o resto da vida.
Aconteceu com elas duas, aconteceu com você, algum tempo atrás, aconteceu com alguém que você conhece e vai continuar acontecendo com outras pessoas de nosso conhecimento, pessoas do nosso convívio. Aí eu pergunto, isso que a senhora, esposa do ex-parlamentar, falou, aonde nós vamos parar? A gente sai de casa cedo para trabalhar, para ganhar o sustento, mesmo que você monte seu próprio negócio, você aí é que se acorda mais cedo ainda, porque muita gente se engana de querer deixar de ser funcionário para passar a ser patrão, achando que não vai trabalhar, aí que dobra o serviço, não é verdade, Adriano? Aí o patrão é que trabalha mais do que o funcionário, é que tem que ficar de olho o tempo todo, literalmente falando. Aí vem os camaradas, todos os dias, domingo a domingo, aí vem os camaradas, muitos deles menores de idade, chegaram a pé. Alguns chegam de moto, chegam de carro importado, que roubam antes de fazer, roubam um carro para fazer vítimas como refém, pessoas como refém. Aí vai chegar aonde? Fazer o quê com essa bandidagem que está solta, colocando terror em todo mundo? Faz o quê? Me diz. Eu queria ouvir da sociedade norte-grandense. O que é que se faz com essa bandidagem toda? Eu vou ouvir. Grita daí, grita. É pra fazer o quê com esses caras? Eu também acho. Não é pra ter pena. Por isso que de vez em quando eu digo aqui. A Indonésia! Eu vou trazer mais uma matéria que eu estou cansado de botar aqui, parece figurinha repetida. É mais um assalto. Sim, todo dia tem assalto. Aonde? Lá no Satélite, lá no Pintibu, não, Parnamirim, não, o que foi? Ônibus. Rotina já no ar. O senhor Severino Gomes é um cobrador experiente, quase 30 anos de profissão. Está mais uma vez, nesta noite, aqui na Plantão Zona Sul de Natal, no bairro de Candelária. Ele e o motorista de um ônibus que está do outro lado, ali na frente da delegacia. O motivo não preciso nem explicar, não é, seu Severino? O senhor está aqui para prestar queixa. Prestar queixa, fazer o BO. E mais um assalto. Mais um assalto, o 13º. 13º assalto. Isso mesmo. Isso no intervalo de tempo de 29 anos. No intervalo de 29 anos. A partir que eu trabalhei uns anos na Nova. Depois que eu passei para 01, aí acontece só mais naquelas linhas lá. Bom Pastor, as Quintas, na 11, por ali, tudo é onde aparece mais os assaltos. São muitos assaltos. É muito, e não tem quem dê jeito não. Do jeito que vai, a gente não agradece a Deus eles assaltarem e não fazer nada, porque tem hora que a gente pensa até que vai morrer. Ele era muito agressivo, ele todo dedo quase meu. Ele levantou aqui e mostrou uma arma, eu acho que era um revólver. Aí disse, bora, eu quero o dinheiro todo já, não quero o dinheiro todo, é todo, mesmo assim. Aí o cara vai fazer o quê? Esses sujeitos geralmente ficam nos pontos de ônibus, não ficam em outros lugares não, né? Não, é nas paradas mesmo. Ele vem na parada, quando a gente abre a porta para subir outra pessoa ou descer, eles aproveitam. A gente não é, eles não têm o carimbo que é assaltante, né? A gente não tem como descobrir. Só motorista vai guiando o ônibus, não tem como saber se é bandido ou se é cidadão de bem. Não está escrito na testa não, né? Ele faz só subir, faz o assalto e desce. Fico na parada. No ponto de ônibus? No ponto de ônibus, exatamente. O senhor que anda muito por essa região aí das Quintas, essa região da Zona Norte também, com a linha 01, dá para ver alguma fiscalização dos pontos de ônibus da polícia? É difícil. De vez em quando tem as barreirinhas. Mas lá nos guardas, lá naquele posto fiscal. Mas eles eram para ir para as paradas dos ônibus. Ver aqueles bois nas paradas de lá, dar uma abordagem e tudo, mas isso é difícil. Seu Severino, vou deixar o senhor fazer o seu boletim lá, viu? Muito obrigado pela conversa aqui com a gente. O senhor também, muito obrigado. Viu? Até mais. Até mais. Boa sorte. Tá. O seu Severino agora vai fazer o boletim de ocorrência. Cidadão aí com mais de 50 anos de idade, que tem aí experiência de quase 30 anos de profissão. Vai aguardar um pouco aqui, porque existem outras pessoas também para fazer esse boletim de ocorrência de outras atividades. E em seguida ele certamente vai para casa. Mas amanhã tem mais uma missão, amanhã tem mais serviço, amanhã ele vai
procurar mais atividades e, é claro, tentar se livrar de criminosos ousados que nunca são pegos pela polícia. E quando são pegos, aí descobrem que são menores de idade. E a justiça os coloca na rua. E a gente que se lasque, a gente que se tore, porque vagabundo tem mais vez do que nós. Eita, paz em chibata esse nosso! Chibata, ziu. Olha, uma dupla armada por pouco não cometeu um homicídio. Foi presa. Isso aconteceu na Zona Norte de Natal. Sem cerimônia, eles confessaram o que iriam fazer. Mas nós ia matar mesmo e pronto. E daí, meu irmão? O crime é um crime. É assim que eles falam? Boa. Esta arma de fogo, calibre 32, seria usada em um assassinato na noite desta terça-feira. Mas no último momento, no último instante, a polícia impediu. O plano de morte partiu desses dois jovens, Vinícius Gomes de França, de 20 anos, e o comparsa dele, este adolescente, de 16. Ambos estavam nesta motocicleta que tinha queixa de roubo desde outubro do ano passado. O oficial do 4º Batalhão já tinha informações importantes que resultaram na localização dos dois suspeitos. Já tínhamos a informação que essa motofã estava praticando assalto. E aí nos deparamos com eles dois lá na rua Nila Jales, no loteamento Boa Esperança, e eles demonstraram uma atitude suspeita, quiseram fugar da VTR. Então conseguimos realizar a abordagem e puxamos a G1, a moto com queixa de roubo, desde o dia 20 de outubro, e com eles pego um RV calibre 32. O crime por si já impressiona, mas nos últimos meses estamos acompanhando depoimentos de jovens cada vez mais jovens que tratam da morte com muita naturalidade. Matar, para eles, se tornou uma atitude muito normal. A gente ia matar um camarada ali, que ele atirou em mim, aí nós ia matar ele. Essa moto aí é do outro camarada lá, né, da gente numa moto. Vocês pediram emprestado essa arma de fogo? Foi, a gente pediu emprestada pra gente matar ele. A missão hoje era matar essa pessoa? Era. Inimigo seu? É, inimigo meu. Atirou em você? Atirou. Qual foi o motivo desse tiro? Não sei não, ele passou por eu e atirou em mim, aí criou a rixa entre nós dois e deu nisso aí, é isso que eu tenho pra falar. O comparsa confirmou tudo. Ele pilotava a moto e era o dono da arma. Eu ia só pilotar a moto mesmo pra ele fazer o negócio mesmo aí. Depois os dois iam vazar de lá e já era? É, só que na hora H... Deu errado. Mesmo na hora ele chegar, mesmo em cima. Tava pertinho já da casa do Adriano? Era na outra rua, mano. Faltava quase nada? Quase nada, era só um pouquinho para ele chegar ao fim dele. O proprietário da motocicleta esteve na plantão Zona Norte para recuperar o veículo. O senhor Rubens Dias contou como foi o assalto. Quando eu vou estacionando a minha moto, ele chega, me aborda, bota o revólver, manda eu descer, deixar ligada com o capacete no guidão e sair andando, senão se olhasse para trás ele atrás nas minhas costas. E assim mesmo, fiquei de mão atada sem poder fazer nada. Teve que entregar o veículo. E é meu meio de transporte, que eu sou motorista de ônibus, eu vou e venho nela para trabalhar. Mais um trabalhador. Mais um pai de família. Que perdeu o transporte dele, o seu meio de locomoção, porque os caras tomaram que iriam matar outra pessoa. Para você ver como é que está a situação. Aí se a gente for falar, fica num blá blá blá. É tudo a mesma coisa. O pensamento dos caras que assaltam, os caras que furtam, é um só. Ou querem roubar para ganhar as coisas fáceis, aquilo que a gente conquista com o nosso suor, com o nosso trabalho, ou querem simplesmente sair por aí matando, porque todos têm inimigo. Todos têm inimigos. Agora, quando aparece morto, aí é a melhor pessoa, matar Pedrinho, matar Dedé, matar Chiquinho. Eles serão rir para ele mesmo. Quando eles estão se matando, que se lasquem, que se matem. Agora deixem os pais de família em paz. A sociedade não aguenta. Por isso que está havendo tanto linchamento aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal. Você acompanhou aqui no nosso programa a matéria sobre a morte de um camarada que foi morto nas Quintas sem ter nada a ver com nada.
Bandidos teriam praticado um assalto, ou foram praticar e alguém revidou, atirou, bateu num dos bandidos que ficou espancado pela população. 2 horas depois, 2 caras vieram e mataram um cara pensando que ele estava com a arma, com a pistola do bandido. Não é verdade? A Delegacia de Homicídios, que já está de delegado novo, como todas as especializadas, aí a dança das cadeiras, identificou os suspeitos desse crime no ar. Menos de 24 horas depois de mostrar no Patrulha da Cidade a revolta de familiares de Lúcio Adriano dos Santos, de 39 anos, morto 2 horas depois de um assalto bem próximo à casa dele, nas Quintas, por causa de uma pistola que ele não tinha, a DEON, Delegacia de Homicídios, investiga a participação de 2 irmãos que são suspeitos de terem executado Lúcio, que era casado, deixou 2 filhos. Os suspeitos foram identificados como Ringo Star Ferreira de Lima, que só tem uma perna, e Alain Delon Ferreira de Lima. Contra Ringo também já existia um mandado de prisão. Existe em aberto um mandado de prisão contra ele pela prática de outro crime. Então, ele já responde por outro crime, tem mandado de prisão contra ele. Quem localizar o Ringo Star pode prendê-lo a qualquer instante e trazer ele ou aqui para a DEON, ou então apresentá-lo no CDP Pirangi. As informações que chegaram aqui é que ele estava muito drogado. A vítima desse assalto conseguiu tomar a arma do Choco. Posteriormente ele foi linchado pela população, foi preso por policiais, depois ele foi apresentado a policiais militares que o prenderam. Ele estava com uma pistola, se não me engano, .40, que era roubada até de um policial. Essa pistola e o Choco foram levados até a delegacia de plantão, onde ele foi atuado. E, segundo informações, esses 2 elementos, o Alan e o Ringo, pensaram que a vítima, o senhor Lúcio Adriano, estaria com essa arma, mas ele não estava. Quem localizar de alguma forma o Ringo Star e o Alain Delon, que tem nomes de artistas, mas estão no mundo do crime, chama a polícia. Exatamente, chama a polícia e eles estarão presos, se Deus quiser, e vão pagar por esses crimes. Aí o delegado esqueceu de falar aí, além de Alain Delon, Ringo Star, tá faltando aí no grupo Elton John, Michael Jackson e ainda o cego. Como é o nome do cego? Não é o nome? Steve Wonder. É uma quadrilha, meu irmão. Os caras, mas como é que a mãe bota? É o nome dos caras mesmo ou o apelido, Jackson Damasceno? É o nome dos caras? É o nome dos caras? Alain Delon e Ringo Star. 2 artistas, quem foi que já morreu dos 2? Ringo Star morreu? Ringo Star já morreu. Alain Delon também, sim. Ringo é vivo, então Alain Delon já morreu. Alain Delon era da década de 50, 60. Alain Delon. É brincadeira, os caras, a mãe bota o nome do filho, nome bonito danado, aí o cara faz da sua vida uma tragédia, né? Matando, roubando, e um deles só tem uma perna, Saci Pererê, ainda fica por aí só com... o cara só com uma perna, é aposentado, só com a perna o cara está cometendo homicídio e assalto. Aí eu me lembro, Jackson, eu tenho 30 segundos para contar uma história sobre uma perna. Vocês conhecem Wagner Montes, né? Casado com Sônia Lima. Aí Wagner Montes, tempo que eu comecei em rádio lá em São Paulo, em 88, aí quem trabalhava comigo era um galego, eu não me lembro mais o nome dele. Tinha um alemão e tinha outro galego que trabalhava sendo operador de áudio de Wagner Montes na Rádio América. Operador de áudio. Ficava na mesa e Wagner Montes. Aí esse galego, operador de áudio, trabalhava comigo na rádio que eu comecei, que não era rádio, era um bocado de alto-falante pendurado nos coqueiros, né, lá em Diadema, na Praça da Moça. Era Sampa Comunicações. Aí o cara foi colocado para fora porque deu um murro em Wagner Montes brigou com ele. Qual foi o problema? O povo ligando para Wagner Montes, aí Wagner Montes dizia assim, olha, será que eu sou gostoso? Olha, aí a mulher ligando, olha aí. Aí o galego... imagina você só com a perna gostosa, imagina eu que tenho umas 2. Aí, foram pro cacete, o cara deu um murro no Wagner Montes e esse que foi botado pra fora. Então, você só com a perna, imagina eu que tenho as 2. Dá pra rir, né? Dá pra rir. Igual. Tá bom, olha lá, cala a boca.
Olha, no Vale Dourado, a mãe clama por justiça. O filho dela foi assassinado no último final de semana, provavelmente por engano, e você vai ver essa matéria conosco agora no ar. Revolta, sentimento de injustiça. A mãe de um jovem de 18 anos vive hoje a dor e a angústia de ter perdido seu filho único tão prematuramente. Ele era um filho muito excelente, compreensível, amoroso. Ele era de casa por estudo, do estudo lá na casa do pai dele, que eu sou separada do pai dele, só que o pai dele vai vir com outra pessoa, mora em Nova Descoberta. E ele era daqui de casa para o colégio, do colégio para a casa do pai, e da casa do pai ele participava do pré-limitar. Ele fazia parte do pré-limitar. E final de semanas ele gostava muito de viajar, para acampar, para ir para a fazenda, junto com os colegas dele, que fazia parte do pré-limitar. Não era menino de viver em festa, não era menino de me dar trabalho nenhum, de negócio de droga, de nada. Ele era uma ótima pessoa. Joalisson Bezerra de Araújo, de apenas 18 anos, foi assassinado na noite do último domingo, por volta das 19 horas. Ele estava aqui, nesta esquina, conversando com o vizinho, quando foi surpreendido por 2 homens armados, que começaram a disparar. Eles começaram a correr em direção às suas casas, mas Joalisson foi atingido com 2 tiros nas costas e um na nuca. A principal suspeita é de que o filho do vizinho era envolvido com a máfia e de que os tiros foram disparados contra o alvo errado. A família da casa vizinha mudou-se às pressas e o crime permanece sem solução. Meu filho não tinha nada a ver, morreu inocentemente. Eu já tinha pedido para ele não ir para ali para frente. Só que esse jovem de hoje em dia não escuta os pais nem as mães. E tornou indo para lá. E foi o que aconteceu. Olha, a gente lamenta. E uma coisa que a senhora mãe do rapaz tem razão quando fala que os jovens hoje não nos atendem. Os pais. Você morre de falar, você dá conselho, mas ele quer, não tem nada não, mas fica aqui mesmo e pronto, aí o cara morre enganado. Aliás, está no lugar errado, na hora errada, achando que só por estar do lado do cara não vai lhe acontecer nada. O errado é ele, não sou eu. Mas o cara vem matar ele, mata tu. Ou mata os dois. Infelizmente perde a vida com a idade bem abaixo do que deveria ainda alcançar, atingir. Talvez não tenha nem concluído os estudos todos. Mas quem concluiu os estudos e está aqui com preço para detonar